Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento e nesta hora, pedimos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus querido, queremos nesse momento e nesta hora te agradecer pelo dia que se passou, pela noite que chegou. Queremos pedir perdão das nossas faltas, dos nossos erros, por pensamento, palavras e obras. Queremos te pedir uma bênção para este trabalho nesta noite. Queremos glorificar pelo Teu nome, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus querido, Deus Todo-Poderoso, assim nós oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Meu Redentor, as maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Todos. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar, viu pecador, todas as maldades, todas levou. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, e teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, de creres salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Irmãs, Aleluia. que abram as vossas Bíblias no Salmo 133. Salmos 133. Quem encontrou pode dizer amém. Assim diz a palavra de Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça,
o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos. Ó querido Pai celestial, soberano Deus, eterno Jeová, aleluia, Deus Criador dos céus e da terra e do mar, e tudo que há neles, não há Deus santo como o Senhor, não há outro além de ti. O Senhor é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, aleluia, aleluia. Só o Senhor, Deus amado, tens autoridades para perdoar pecados. Só o Senhor faz curas como nenhum outro faz. Só o Senhor liberta o homem do pecado. Só o Senhor, Deus, aleluia, salva o homem da condenação eterna. Deus seja louvado. Oh, Pai amado, aqui estamos, meu Pai, na Tua santa casa, reunidos em um só propósito, cultuando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome, porque o Senhor é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia, meu Pai, em especial, agradecemos ao Senhor, aleluia, pela leitura da Tua poderosa palavra que aqui foi feita, Pai amado. Obrigado, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, continua nos abençoando, que a Tua graça, a Tua misericórdia continua sobre as nossas vidas, meu Pai. Todas essas coisas, meu Pai, aleluia, eu peço ao Senhor e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me aleluia. Não importa onde você for, o amor do Senhor, Ele te persegue, Ele vai atrás de você. Não importa o lugar do teu olhar. Tu és o Deus que nos sonda.
Aleluia. Adore o nome do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, nós não merecemos, mas a graça dele é maior. Aleluia. Que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Amém. Com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos hoje aqui em pequeno número, né? Mas a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Deus estará presente. Então, que nós possamos não olhar para o outro, né? Não olhar para quem ficou, não olhar para quem veio, mas olhar para Jesus. Peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. É uma história muito conhecida da igreja e dos nossos jovens. Nós vamos ler aí alguns versículos deste capítulo. Daniel capítulo 1, o versículo 1 fala assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 3: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, né, como eu falei, uma história muito conhecida da Bíblia. Daniel, assim como seus jovens amigos, também são muito conhecidos da nossa igreja. Nós aprendemos sobre suas vidas desde a nossa infância. Mas é uma lição que cabe a nós sempre recordarmos, nós como jovens crentes, né? Daniel e os seus amigos viviam, né, em Judá, quando o rei Nabucodonosor a sitiou. E de acordo com a palavra que nós lemos de lá, né, o objetivo de Nabucodonosor, em cada lugar que ele invadia, era trazer alguns jovens, né, que ele pudesse ensinar, trazer conhecimento de letras, né. Nabucodonosor fazia isso em todo lugar que ele sitiava, porque naquela época Babilônia, né, era um local que estava crescendo muito rápido, tanto economicamente falando, e em vários aspectos. Babilônia crescia muito rápido. Algumas pessoas até falam que talvez Deus tenha permitido que Nabucodonosor invadisse o rei de Judá, mas o certo é que ele invadiu, entrou na casa de Deus, pegou alguns pertences
E é muito simbólico essa história, porque Daniel e seus amigos saíram do lugar onde eles estavam. Saíram de onde suas famílias, né? De onde eles conheciam a cultura, de onde eles conheciam a língua. E eles foram para um lugar estranho. E além de estranho, a Babilônia, ela também era um lugar com uma cultura muito depravada, né? Babilônia era um lugar que adorava muitos deuses, que tinha muitas permissividades em relação a outras questões, né, como as questões sexuais. Então, na Babilônia era um reino muito depravado. E Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois esses foram os seus nomes, se fizeram presentes nesse lugar. Mas o que essa história nos conta principalmente é sobre identidade. Muitas vezes nós não vamos estar em nossas casas. Nós não vamos estar em um lugar que a gente conhece todo mundo, em um lugar onde a gente consiga, em que todo mundo tenha o mesmo pensamento da gente, em que todo mundo age como nós. Mas Daniel, ele nos ensina que você está num lugar, você pode não se contaminar naquele lugar. Detalhe que muitos daquelas pessoas que vieram de Judá e que foram para a Babilônia, acabaram se desviando, né? Acabaram aceitando aquela cultura, aceitando os costumes, aceitando as ações. Daniel, ele se manteve firme. Daniel se manteve firme, e ele não se manteve firme por conta do que ele mesmo pensava, ou de que ele era, mas ele se manteve firme porque Deus colocou no seu coração. Nós conhecemos Daniel e ele era uma pessoa de oração, uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E Deus assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Aí nós podemos pensar, mas talvez seja qualquer comida, né? Por mais que algumas pessoas falem, né, que talvez essa comida, porque a Bíblia não fala exatamente o que era esse manjar, e algumas pessoas falam que era carne de porco, que talvez naquela época não aceitava, não era aceita na cultura, né, dos judeus. Mas, né, no capítulo 10, Daniel, ele vai dizer que o certo é que esse era um manjar muito bom. Ele era um manjar desejável. Ele fala para Deus: manjar desejável eu rejeitei. E não se trata, também não acredito que seja carne de porco, porque aqui a Bíblia fala que tinha vinho, e naquela época os judeus, eles tomavam vinho, né? Mas o certo é que era um manjar que ele podia comer e que era desejável aos seus olhos. Ora, por que ele não podia comer aquele manjar? Aquele manjar era de outra cultura, poderia ser uma comida que estava sendo sacrificada a outros deuses. Mas Deus colocou no coração de Daniel não se contaminar. E pela graça e misericórdia de Deus, né? O chefe dos eunucos, ele atendeu a orientação de Daniel. É claro que com uma relutância, porque a cabeça dele, né, corria se os jovens não estivessem saudáveis ao fim de 3 anos. E ao fim de 3 anos, a Bíblia fala em diante nesse capítulo que não se viu jovens tão formosos e tão inteligentes como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, nós vivemos num mundo que nós podemos considerar como a Babilônia. E chegou a hora de nós não brincarmos de ser crente. Nós devemos nos voltar para Deus com intimidade e com fervor. Daniel, ele não se contaminou porque Deus falou para ele. Deus falou para ele porque Deus havia escolhido aqueles jovens, porque eles resolveram
ter intimidade com Deus. Eles resolveram estar próximos de Deus. Eles resolveram defender a sua identidade. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que o mundo ele tem nos oferecido muitas coisas até que desejáveis. E cabe a nós rejeitarmos. Mas não só rejeitar, é rejeitar e buscar intimidade com Deus, buscar batismo no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa história ocorre no capítulo 1 de Daniel, e Daniel e seus amigos foram jovens, exemplo para toda aquela geração e até hoje. Daniel e aqueles jovens passaram por muitos milagres e livramentos que Deus deu a eles. Daniel, olha só, os anjos do Senhor lutaram com o diabo para trazer uma resposta à oração de Daniel. Então Daniel, ele nos ensina, né? A história de Daniel nos ensina isso, que Deus está conosco, Deus está com você. Mas e você? Está procurando estar com Deus? Está com o foco da sua vida em Deus? Na sua faculdade, na sua escola, onde você trabalha, você defende a sua identidade. Não é como só assembleiano, não é só como cristão no sentido de religiosidade. Mas você defende a sua fé, seus princípios. Ou você está sendo contaminado pela cultura do mundo, pelos manjares do mundo. Então, há uma recompensa no final disso tudo. Eles rejeitaram o manjar, mas Deus esteve com eles. Eles passaram por milagres e eles foram jovens formosos, jovens inteligentes. Significa que Deus nunca deixou eles e eles nunca deixaram de andar nos caminhos do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando crente
esta paz vive e reina nos vossos corações, não só agora, mas para todos sempre. Louvo a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estão hoje aqui, para nós adorar o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradeço essa oportunidade para o nosso coordenador, irmão Carlos, que nos proporcionou essa oportunidade rica e eficaz, para que assim venhamos falar um pouco do Deus Todo-Poderoso. Sem perca de tempo, quero que os amados irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Com a Bíblia ainda aberta, quero que os amados irmãos acompanhem comigo no capítulo 2 e no versículo 7, que vai dizer: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Meus amados irmãos que estão aqui presentes, que vieram ouvir uma porção da palavra do Senhor, quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo escreve na intuição de apaziguar aquela igreja de Corinto que vivia em um conflito interno. Havia vários grupos na igreja de Corinto, dividindo assim a igreja do Senhor. Uns se diziam ser de Paulo, outros se diziam ser de Pedro, outro de Cefas e outro de Apolo. E Paulo, recebendo essa notícia, Paulo às pressas escreve uma carta à igreja de Corinto. E Paulo, escrevendo essa carta, no capítulo 1, Paulo começa a tratar acerca destas divisões, mostrando que o único que morreu pela igreja, que o único que pode ser levado em conta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo ele escreve o capítulo 1 e o versículo 18, ele quer nos deixar bem claro, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados irmãos, como a irmã acabou de pregar aqui, ela acabou de nos dizer que em meios, escolas, faculdades, no meio social, às vezes nós somos criticados, somos chamados de alienados, somos chamados de um povo que adora um Deus que não se vê, um Deus que não se toca, um Deus que nem sabemos se existe realmente. Mas eu quero vos dizer, amados irmãos, esta sociedade vive por uma ilusão. A sabedoria que eles conhecem não provém deles, a sabedoria que eles conhecem é apenas ilusão. Mas a sabedoria que Deus nos deu, a sabedoria que Deus derramou sobre nós, ela é maior do que a sabedoria dos homens. Porque, amados irmãos, quando lemos Provérbios capítulo 8, versículo 22, a Bíblia vai dizer que a sabedoria esteve com Deus até mesmo antes da criação do mundo. E você pode perceber que nesta passagem de Provérbios capítulo 8, versículo 22, a sabedoria, ela era o arquiteto de Deus.
Ela estava com Deus como se fosse o seu aluno, como se fosse a mesma essência, a mesma base de que Deus é composto. Aí daí você entende, amados irmãos, que Deus, Ele nos revelou esta sabedoria. Quando lemos os evangelhos, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos perceber algumas diferenças. No evangelho de Mateus, Jesus é descrito como o rei dos judeus. No evangelho de Marcos, Jesus é servo de Deus. No evangelho de Lucas, Jesus é tratado como filho do homem. Mas no evangelho de João, ele é tratado como filho de Deus. Quando lemos o livro de Mateus, Marcos e Lucas, que é descrito como os evangelhos sinópticos, por conta da sua comparação, por conta da sua igualdade, nós conseguimos perceber, amados irmãos, que a preocupação dos apóstolos era acerca do nascimento de Cristo. A preocupação de Mateus, Marcos e Lucas era do nascimento daquele que haveria de nascer, que o seu nome seria Emanuel, Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte. Quando começamos a ler estes 3 evangelhos, nós vemos uma igualdade imensa. Mas quando partimos para ler João, quando ele vai falar acerca de Cristo, João ele diz: ao tocante a este, ele era o verbo, ele era a palavra. Para os teólogos, ele era o Logos. Bultmann, em sua teologia, quando ele começa a nos descrever acerca de Cristo, ele diz que Jesus é a lógica. Amados irmãos, é lindo quando eu vejo esta palavra dita, escrita por Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para este mundo que está perecendo, mas para nós que estamos na presença de Deus, que temos o conhecimento do Verbo, que temos o conhecimento do Filho de Deus, que conhecemos aquele que veio do alto, aquele que está no alto, aquele que é glorificado no alto, que temos este conhecimento tão bom, que salva toda a humanidade. Aí as pessoas de lá fora dizem: estes são loucos, malucos. Mas Paulo ele diz: evangelho nunca foi algo bom para a humanidade, porque se fosse bom, eles acreditariam, eles não diriam que era loucura. Amados irmãos, o evangelho, ele é loucura, o evangelho é sofrimento, o evangelho é abandono, o evangelho é espada, o evangelho é chicote, o evangelho é sofrimento. Você que está aqui hoje, você pode se perguntar: mas por que Paulo disse que é loucura a palavra da cruz? Meus amados irmãos, eu vos pergunto aqui nesta noite: quem dos amados irmãos daria o seu único filho por amor de toda a humanidade? Amados irmãos, isto foi uma loucura tão grande, amados irmãos. O evangelho não é coisa para homem natural, o evangelho não é coisa para homens naturais, o evangelho é coisa para pessoas espirituais. O evangelho é coisa, sabedoria para as pessoas que discernem espiritualmente. O evangelho nunca foi nada fácil. É tão tal que se o evangelho fosse algo fácil, não precisaria Pedro morrer de cabeça para baixo, não necessitaria de Tiago ser decapitado, não precisaria Pedro, Tiago, João, essas pessoas que carregaram esta causa, acreditando nesta loucura. E eu vos convido, amados irmãos, a participar desta loucura que é o evangelho. O evangelho não é certo, amados irmãos, para o mundo.
o Evangelho é loucura. O Evangelho ele nunca foi algo sensato para o homem, porque é loucura. Mas é nesta loucura que nós cremos, é nesta loucura que nós vamos viver, é nesta loucura que vamos morar no céu. Para os homens que perecem, o Evangelho é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz: irmãos romanos, eu vos escrevo esta carta, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados irmãos, o que eu acho interessante aqui, é que se você estudar a vida de Paulo, que esta lição está nos ensinando, uma lição muito boa, uma lição muito proveitosa. A Bíblia vai dizer que o mundo de Paulo, ele era dividido em 3 poderes. O primeiro poder se chamava o poder político, o segundo poder se chamava o poder religioso, o terceiro poder era chamado do poder filosófico. Perceba, amados irmãos, que Cristo na cruz do Calvário, ele venceu os 3 poderes. Quando lemos Mateus, você verá que quando Cristo está na cruz do Calvário, há uma tabela acima dele, e esta tabela estava escrita em 3 idiomas. O primeiro idioma era o idioma hebraico, o segundo idioma era o idioma latim, o terceiro idioma era o idioma grego. O que representa o latim? O latim era a língua oficial do Império Romano. O Império Romano era o poder que regia todo aquele mundo naquela época. O primeiro poder, o poder político. Quando vemos a segunda língua, a língua hebraica. A língua hebraica representa a língua oficial dos hebreus. Os hebreus naquela época representavam o poder religioso. Quando vemos a terceira letra, vemos uma letra em grego. Os gregos naquela época, eles eram respeitados, eles eram venerados por sua filosofia. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos estes poderes foram vencidos na cruz do Calvário. Todos estes poderes foram vencidos na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. E foi nos dado uma sabedoria, a sabedoria que estava com o Pai no céu. Ela se humilha em carne e habita no meio de nós. É morta, mas ressuscita ao terceiro dia, e está no céu sendo adorado, está no céu sendo coroada, exaltada, aplaudida e adorada. Oh, amados irmãos, quão bom e suave é pregar este Evangelho. A Bíblia vai dizer como é lindo o caminho e os pés daquele que pregam as boas novas, que é o Evangelho. Meus amados irmãos, é como eu disse, muitos criticam nós por sermos desse jeito, muitos criticam-nos por pregarmos este Evangelho, por vivermos este Evangelho. Mas saiba que é este Evangelho que nos livra de toda condenação do inimigo. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e se tornaram todos inúteis para Deus. Paulo, ele não descarta ninguém. Paulo não descarta ninguém do pecado. Todos pecaram. E quando João, explicando acerca do ministério de Cristo, João diz: aquele que não crer no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Meus amados irmãos, estou aqui vos pregando esta mensagem, mas eu creio que cada um dos irmãos estão com sua vida compactuada com os céus, com este Evangelho, com esta causa, com este tratado e com esta salvação. Mas mesmo assim, devemos nos lembrar do pacto feito na cruz do Calvário, que todos aqueles a quem crer no Filho de Deus é dado
a coroa da vida. Amados irmãos, por um homem veio-nos o pecado, mas por outro homem veio-nos a salvação. João, na ilha de Pátimos, quando tem a visão, ele olha um ser semelhante à luz do sol, e ele descreve da seguinte forma: as suas vestes eram brancas como da pura lã. Os seus olhos não é olho preto do olho humano, não. Os seus olhos é como chamas de fogo. O seu cabelo branco como a neve. Os seus pés como latão reluzente. E ele dizia para mim: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Eu me perguntava, por que Jesus dizia que eu sou o primeiro e o último? Eu sou o primeiro Adão, eu sou também o segundo Adão. Eu sou o primeiro Adão, eu também sou o segundo Adão. Pelo primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão veio a vida. Pelo primeiro Adão veio a iniquidade, mas pelo segundo Adão, amados irmãos, superabundou a graça. Pelo primeiro Adão, Adão andava sobre as poeiras do mundo, mas o segundo Adão, ele anda sobre as avenidas eternas. O primeiro Adão, os seus pés foram calejados por espinhos, e calos molestavam os seus pés. Mas os pés daquele segundo Adão é como latão reluzente. Amados irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: a sabedoria que não foi revelada nem mesmo aos anjos, Deus colocou em vasos de barro. Glorifique a Ele neste momento, glorifique a Ele hoje. Sabe por quê? Porque a maior sabedoria, o maior tesouro que Deus nem escolheu os anjos queriam, mas Deus falou: não, colocarei em vasos de barro, colocarei em seres humanos, pecadores, miseráveis, porque deles há de vir o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Jesus era divino, amados irmãos. Jesus era Deus, mas Ele se rebaixou a esta baixa terra e se tornou homem, e foi achado na forma humana, e está hoje aqui no nosso meio, vendo cada um de nós. Então, amados irmãos, esta é minha palavra. O que eu quero vos dizer hoje: continue firme, continue no pensamento que você tem, porque este teu pensamento, esta tua sabedoria que você tem, é a sabedoria que te faz mais do que vencedor. Esta sabedoria que faz você ser mais sábio do que o professor da tua faculdade, porque você conhece o dono da vida, você conhece o dono do mundo e por quem o mundo foi feito. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Seu filho amado, pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me te ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor para todos Deus e sempre. Pai, neste Amém. momento, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e nós te exaltamos por esta grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor, na sua infinita graça e infinita misericórdia, nos concede, ó Deus, para estarmos na tua casa e na tua presença. Deus, nesta noite, já temos louvado o teu nome, Senhor, já temos ouvido a tua palavra nesta noite, ó Pai. E neste momento, Senhor, queremos te apresentar, Senhor, a nossa mocidade de forma geral, de forma especial, de forma grandiosa. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos, Senhor, cada jovem. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos aqueles que aqui já estão, aqueles que aqui vieram com um propósito para louvar, te engrandecer, te exaltar e enaltecer o teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz: jovem, tu és forte, porque tu jaz venceste o maligno. Ó Deus amado, e esses que estão aqui, Senhor, eles são fortes, ó Pai, porque já venceste os malignos, e por isso estão nesta noite na tua casa, na tua presença, louvando e exaltando o teu nome, ó Senhor. Tome em tuas mãos cada um, ó Pai. Tome em tuas mãos, ó Deus amado, a cada momento em suas vidas. Ó Deus amado, se com eles, meu Senhor, fortalece. Ó Deus amado, aonde colocar os seus pés, Senhor, que eles possam ser jovens, ó Pai amado, impulsionados pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que venha engrandecer o teu reino, aonde colocar a planta do seu pé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Deus amado, Deus de poder, aqueles que ainda não são batizados com teu Espírito Santo, aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal verdadeiro contigo, que o Senhor venha tomar em tuas mãos, que o Senhor venha usar, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha impulsionar, que o Senhor venha, ó Pai amado, dirigir, Senhor, segundo a tua vontade e segundo o teu querer, ó Pai. Deus amado,
Deus de poder. Muitos dizem por aí, Senhor, que essa é uma geração fraca, que essa é uma geração que não tem propósito, que essa é uma geração, Senhor, sem objetivo. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós jogamos esta palavra em nome de Jesus por terra e declaramos, meu Senhor, que essa geração é uma geração forte, que essa geração é uma geração impulsionada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que esta é uma geração que anda conforme o Teu Espírito Santo. Deus amado, Deus de poder, toma a nossa mocidade em Tuas mãos, Senhor. Encoraja, capacita, coloque em seu coração, coloque em sua alma, coloque em seu ser o desejo ardente de estar continuamente, ó Pai, fazendo a Tua vontade e fazendo o Teu querer. Assim, Senhor, colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada um para a glória e o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Salmo 134 diz assim: bendigo o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontrem na casa do Senhor nesta noite, nas horas da noite. Levante as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor que fez o céu e a terra abençoe vocês. Soberano, maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença ainda nós estamos nesta noite, Deus. Queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer a Ti na beleza da Tua santidade. Ó Deus, neste momento levantemos as nossas vozes, os nossos clamores, Deus, em prol da Tua mocidade, Deus. Em prol, Deus, da nossa região oeste, Senhor Deus. Ó Deus maravilhoso, que Tu venha estar, Senhor, com cada um de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, nesta noite, eu Te peço, Senhor, venha nos encorajar mais e mais para estarmos na Tua casa, na Tua presença, Deus. Venha fazer de nós vasos escolhidos para o louvor do Teu nome, Deus. Venha cada dia, Senhor, nos capacitar, Senhor, levantar jovens, Senhor, pregadores, para pregar a Tua palavra, Deus amado. Ó Deus, queremos louvar por aqueles que nesta noite vieram à Tua casa, Senhor Deus. Aqui louvar o Teu nome, Senhor. Cantar o hino de louvores a Ti, Senhor Deus. Obrigado por aqueles que fizeram uso da Tua palavra, mencionaram a Tua palavra aqui nesta noite, Deus. Ó Deus, venha nos abençoar, Senhor Deus. Obrigado por Tu ter nos escolhido para estarmos aqui nesta noite, Senhor. Ó Deus, Tu poderia ter escolhido outro, mas Tu escolheu a nós para estarmos aqui nesta noite. Por isso, muito obrigado, Senhor. Toda honra, todo louvor soberano Deus, seja dado a Pai Ti. celestial. Amém. Senhor, estamos agradecidos, Pai, por este momento, Pai, que foi realizado tudo, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Agora nos abençoa, Pai, nos despeça, Pai, debaixo da Tua poderosa mão, Pai, nos defendendo, Pai, de todo laço, de todo empecilho, Pai, de todo homem sanguinário, Papai da glória. Assim eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.